Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Olá, meu nome é Walter Takara e eu sou professor do Ebenezer, que tem a sua sede em Recife e tem um núcleo também aqui em Campinas. Na lição anterior, nos mostrou que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Segundo Timóteo 3:16-17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Antes de continuarmos, queria lhe perguntar: você sabe o que é uma literatura? O que é uma obra literária? Literatura, ela vem do latim a palavra litera, que significa letra. Uma das manifestações artísticas do ser humano, ao lado da música, dança, teatro. E no site todamateria.com.br ela diz: a arte das palavras ou artes com palavras. Então a literatura, no caso da Bíblia, é uma manifestação do ser humano através da escrita. E queria perguntar a vocês também: vocês têm uma enciclopédia em casa? Mas é caro? Não é barato não, é caro sim. Mas eu garanto que vocês têm uma enciclopédia em casa e não sabem disso, ou talvez saibam. A Bíblia é uma enciclopédia com 66 livros. Nesta aula, estudaremos o que a Bíblia diz sobre os assuntos gerais da Bíblia. A Bíblia é muitos livros em um só. O livro que chamamos de Bíblia é, na verdade, uma coleção de 66 livros escritos por cerca de 40 homens. Entretanto, verdadeiramente, esses 66 livros são apenas um. Por quê? Porque uma única pessoa, Deus, inspirou o conteúdo da Bíblia, a qual tem um tema central: a salvação para o pecador. A Bíblia tem duas divisões literárias principais: o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento contém 39 livros, assim como a aliança ou os propósitos de Deus em relação à nação judaica. Esses livros estão agrupados em 5 divisões: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Pentateuco ou o livro da lei. Quem deve obedecer? Deuteronômio 4:1, capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que lhes ensino. Se está dizendo, ouça, ó Israel, quem é que deve ouvir? Meu antepassado, que são os japoneses, que devem ouvir? Quem deve ouvir? Os americanos? Os ingleses? Que nação deve ouvir? Eu creio que é Israel. Deuteronômio 5:1, Moisés chamou todo o Israel e lhe disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio. Versículo 3: não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje estamos aqui, com eles. Êxodo capítulo 31, versículo 17 e versículo 18 diz assim: será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Êxodo está dizendo, é um sinal perpétuo, o Antigo Testamento, entre
Deus e os israelitas. Quem deve seguir? A velha lei, o Velho Testamento. Continuando a leitura. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Aqui em Êxodo 31, 17 e 18, está falando que é uma aliança perpétua entre Deus e os israelitas. E fala mais o Senhor, que em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º ele não trabalhou e descansou. Só lendo, somente lendo. Tem muita gente que não trabalha no sábado, porque está escrito que Deus não trabalhou no sábado. Tudo bem, não vamos discutir sobre isso. O que eu quero prestar atenção aqui, porque fala que em 6 dias o Senhor trabalhou. Então, trazendo para hoje, eu tenho que trabalhar 6 dias e não trabalhar no sábado, segundo não a minha opinião, quem obedece a esta lei. E eu pergunto, se é obrigado a descansar no sábado, então é obrigado a trabalhar 6 dias. E se cair, se tiver um domingo, se tiver um feriado, se tiver umas férias, vai descansar somente no sábado? Somente uma reflexão. Josué 23, 6. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés. Então temos aqui, o Velho Testamento, que foi escrito para quem? Para os israelitas, Deuteronômio 4:1, Deuteronômio 5:1, Êxodo 31, 17 e 18, diz para quem foi escrito. Vamos ver aqui as divisões literárias agora, o Velho Testamento. Então nós temos Pentateuco, livros poéticos, livros históricos, profetas maiores e profetas menores. Vamos ver aqui. Deuteronômio 5:3, Josué 23, 6, 8, 2 Crônicas 31, 3. Nós lemos estes daí. Gênesis, que significa começo, faz o registro da criação do mundo e do começo da nação israelita, da qual Jesus descenderia. Êxodo registra a saída dos israelitas da escravidão do Egito, contando como eles receberam a lei de Deus por meio do seu líder Moisés. Levítico contém a lei de Deus para os levitas, a tribo de Israel, dentre cujos membros eram escolhidos os sacerdotes. Números registra a história de Israel durante os 40 anos em que os judeus vagaram pelo deserto e fala da contagem, recenseamento do povo. Deuteronômio, que significa a segunda lei, é a oração final de Moisés ao povo, na qual ele repete a lei e aconselha os israelitas a obedecerem. Literatura histórica. Estes 12 livros relatam os 900 anos da história judaica. O livro de Josué conta como, depois da morte de Moisés, Josué liderou os israelitas na conquista dos povos de Canaã e na posse da terra. Juízes e Ruth mostram como Deus governou os judeus através dos juízes. Os livros de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas contêm o registro da história dos judeus desde quando formaram um reino, até que esse se dividiu e finalmente caiu sob o poder dos assírios e babilônios. Os livros de Esdras, Neemias e Ester contam a vida dos judeus durante o período de escravidão na Babilônia e como mais tarde voltaram à Palestina e reconstruíram Jerusalém.
Poesia. Os 5 livros de poesia são livros de devoção e de sabedoria, contendo também muitas profecias sobre Cristo. O livro de Jó descreve um homem fiel a Deus que viveu nos dias de Abraão. Salmos é o livro dos hinos de devoção dos judeus. Provérbios, Eclesiastes e os Cantares de Salomão contêm as experiências e as frases de sabedoria de Salomão. Desde cerca de 900 até 350 a.C., os profetas advertiram os judeus para que se arrependessem do pecado e predisseram para eles importantes acontecimentos, especialmente a vinda de Cristo e o seu reino. Os termos maiores e menores que aparecem no quadro da página anterior não se referem à importância dos livros, mas a seus respectivos tamanhos. Novo Testamento. O Novo Testamento é o nome da segunda divisão principal da Bíblia. Lembre-se, estamos estudando as divisões literárias da Bíblia. Seus 27 livros contêm a Nova Aliança ou o Testamento que Deus fez com todos os homens através de Cristo. Em Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como no Velho Testamento, o Novo Testamento também tem suas divisões: livros históricos, evangelhos mais Atos, epístolas de Paulo ou epístolas paulinas, epístolas gerais e Apocalipse. A vida de Cristo ou os evangelhos registram também suas instruções aos apóstolos sobre os trabalhos que fariam no futuro. Esses livros foram escritos principalmente para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. História da Igreja. Os Atos dos Apóstolos fazem o registro do estabelecimento, da organização e divulgação da Igreja que Jesus prometeu edificar. Mateus 16, 18. Os Atos mostram especificamente o que os apóstolos pregaram e como pessoas foram salvas e integradas na Igreja. Mateus 16, 18 diz assim: Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Supondo que eu seja Jesus, supondo, e Pedro está aqui na minha frente, eu diria assim, apontando para Pedro: eu também lhe digo que você é Pedro. Pedro quer dizer uma pedra pequena. E sobre esta pedra, aí Jesus apontando para ele mesmo, sobre esta rocha, esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus dizendo: Pedro, você é a pedrinha e eu sou a rocha, e sobre esta rocha é que vou edificar a minha igreja. As cartas. Estas primeiras cartas de Paulo foram escritas a várias pessoas e igrejas. Elas contêm instruções sobre a organização, o culto, a missão e a vida da igreja. Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas escreveram outras cartas a congregações em geral, contendo o mesmo tipo de instruções que se encontram nas epístolas de Paulo. O apóstolo João
escreveu o livro de Apocalipse, registrando visões das coisas futuras. Este livro, grandemente simbólico, contém muitas figuras de linguagem que exige um estudo cuidadoso. Divisões da Bíblia em épocas. Depois de estudar as divisões literárias da Bíblia, tomem nota das 3 épocas principais em que ela se divide. Primeiro, era patriarcal. Segundo, era mosaica. E terceira, era cristã. Era patriarcal, era mosaica e era cristã. Era patriarcal. O primeiro livro de Gênesis abrange esta era. Para uma rápida recapitulação desta e da era judaica, leia o 7º capítulo de Atos. Vamos estudar. A era patriarcal cobre acontecimentos importantes como a criação do homem, o pecado de Adão e o seu castigo, a destruição do mundo pelo dilúvio e etc. Esta era também permite um vislumbre do plano de Deus para salvar o pecador. Depois de Adão ter pecado, Deus prometeu que no futuro viria alguém que dominaria Satanás e o pecado. Deus fez promessas a Abraão, que a partir dele formaria uma grande nação, que esta nação herdaria uma terra e que este povo seria uma bênção para todo o mundo. Mais tarde, Deus fez uma tríplice promessa a Abraão, homem temente a Deus. Os descendentes de Abraão iriam se tornar uma grande nação, receber terras e abençoar todas as nações da terra. Gênesis 12, do 1 ao 3 e 22, versículo 18. Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 3, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 22, 18. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. O filho de Abraão, Isaque, teve um filho chamado Jacó, que mais tarde recebeu o nome de Israel. Israel, por sua vez, teve 12 filhos, cujos descendentes se tornaram as 12 tribos de Israel. Uma pequena observação: não foram os 12 filhos de Israel que se tornaram as 12 tribos de Israel. Podemos ver aqui que o nome de José foi substituído pelos seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E vimos também que a tribo de Levi não foi contado entre as 12 tribos, porque eles foram separados para servir ao Senhor nosso Deus. Tempos depois, a fome forçou Jacó e seus filhos a se mudarem para o Egito, e os egípcios acabaram por escravizá-los. Em Êxodo, capítulo 1, versículo do 7 ao 11, vai dizer assim: Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Neste meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel
é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com este povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. A terceira parte da promessa de que todas as nações seriam abençoadas foi finalmente cumprida em Jesus Cristo, um dos descendentes de Abraão. Gálatas 3, do 13 ao 29. O sacrifício de Cristo pelo pecado e seus maravilhosos ensinos são verdadeiramente uma bênção para todas as nações. Em Gálatas 13, do 13 ao 29, vai dizer assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isso: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. A lei dos judeus. Depois de Moisés ter libertado o povo do cativeiro egípcio, Deus deu a Moisés a sua lei no Monte Sinai, Êxodo 20, 31. Ou seja, Êxodo do capítulo 20 ao capítulo 31. Para governar a nação, tanto no aspecto religioso como político. As regras básicas destas leis foram gravadas em pedra e chamadas de os 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 5, versículo 1 ao 20. Eu vou ler os principais aqui, que são os 10 mandamentos. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, o Senhor, sou zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos.
Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Quinto, guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos, mas no 7º dia é um sábado para o Senhor. Sexto, honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas vida longa e tudo te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo, sua serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês. Os 10 mandamentos e as outras leis morais, religiosas e civis formaram uma única aliança ou lei. Levítico 24, 22. Levítico 24, 22. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Os judeus eram severamente castigados quando desobedeciam a qualquer parte desta lei. Deuteronômio 28, 58, 61. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, escrita neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as terríveis doenças do Egito e vocês a contrairão. A lei teve como propósito preparar o povo judeu para a vinda de Cristo. Gálatas 33, 24, 25. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. A história dos israelitas. Salomão e o povo caíram, porém, mais tarde em idolatria, e Deus puniu os israelitas, dividindo o reino e empobrecendo a nação. 1 Reis 11, do 1 ao 13. As 10 tribos do norte foram chamadas Israel, e as 2 do sul, Judá. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Deus permitiu que Judá e Israel fossem conquistadas e o povo levado para o cativeiro várias vezes. 2 Reis 17, 24, 10 a 17. E 2 Crônicas 36, 20. As 10 tribos de Israel acabaram de tal forma dispersas do mundo que perderam completamente sua identidade. 1 Reis 11, 37. Mas Judá permaneceu e manteve sua identidade. Por quê? Porque assim o quis a providência de Deus.
Cristo, o Messias, veio através da linhagem da tribo de Judá e especificamente do rei Davi. Os profetas judeus. A obra dos profetas tornou-se mais destacada com a aproximação da vinda do Salvador. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os outros profetas advertiram o povo para que se mantivesse fiel a Deus ao mesmo tempo que profetizavam a vinda de Cristo. Muitas destas profecias sobre Cristo foram mencionadas na lição 1. Antes do fim da era judaica, Jeremias profetizou nos últimos dias, Deus substituiria a antiga aliança por outra nova e diferente. Jeremias 31, do versículo 31 ao 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A era do Messias e a nova aliança são os temas principais de todos os profetas. De fato, a era mosaica consistiu num preparo constante para uma era nova e melhor que se seguiria. Era cristã. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus iniciou esta nova era da pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Gálatas 4, do versículo 4 ao 5, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Efésios 1, do versículo 9 ao 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. Vamos estudar mais a respeito da obra de Cristo na realização do plano de Deus. Nas lições que se seguem, é bastante dizermos agora que os ensinamentos de Cristo, sua vida, morte e ressurreição, o capacitaram para tornar-se mediador da nova aliança e para dar início à nova era profetizada por Jeremias. Hebreus 8, versículo 6, diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim também, a aliança na qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquada e envelhecida está a ponto de desaparecer. Então, em Hebreus 8, está falando assim: o que se torna antiquado está a ponto de desaparecer. E como lei,
a velha lei, ela desapareceu. Hebreus capítulo 9. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois o testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Então, enquanto Jesus está vivo, ele está no Velho Testamento. Quando começa o Novo Testamento? Começa com a morte de Jesus na cruz. A velha aliança. Não foi intenção de Deus fazer do Velho Testamento uma aliança permanente, pois se assim fosse, Jeremias não teria profetizado uma nova aliança, como lemos lá em Hebreus 8, do 6 ao 9. A primeira aliança foi apenas uma sombra dos bens vindouros, Hebreus 10, 1. Um aio para nos conduzir a Cristo, Gálatas 3, 24. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, e, portanto, não estamos mais sujeitos à lei do Velho Testamento. Portanto, não estamos mais sujeitos à lei do Velho Testamento. Gálatas 3, 24, 25 diz assim: assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegada a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Cristo teve que morrer para instituir nova aliança, sua nova aliança ou testamento. Da mesma forma que hoje a pessoa tem que morrer antes que seu testamento possa vigorar legalmente. Hebreus 9, do 15 ao 16, diz assim: por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, vista que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. A morte de Cristo não estabeleceu apenas a aliança do Novo Testamento, mas invalidou também o trato do Velho Testamento. Quando Cristo morreu, ele cancelou a escrita das ordenanças, lei do Velho Testamento, e removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz. Colossenses 2,14. Diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. O cristão não é, portanto, obrigado a guardar o sábado, as luas novas, etc., que faziam parte da lei antiga. Podemos ver isso em Colossenses 2, 16 e 17, que diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebrações de luas novas ou de dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A realidade, a nossa realidade, encontra-se em Cristo. As leis da nova aliança. Na verdade, todos os 10 mandamentos, exceto a lei do sábado, se encontram na nova aliança. Nos seus primeiros tempos,
a igreja realizava cultos no primeiro dia da semana e não no sábado, que é o 7º dia da semana. Atos 27 diz assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Em Coríntios 16:2 diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coleta por onde for. Então, por essas duas passagens, nós podemos perceber que os cristãos do primeiro século, eles se reuniam no primeiro dia da semana. Assim, nós que vivemos na era cristã, precisamos ser leais a Cristo e à nova aliança contida no Novo Testamento. Tiago 1, 22 ao 25 diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso, praticante, este será bem-aventurado no que realizar. E 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ou seja, um servo de Deus, ele é preparado para obra, fazer obra. O escritor de Hebreus adverte que a desobediência consciente da nova aliança de Cristo será punida com maior severidade ainda do que a dispensada aos que transgrediam as leis do Velho Testamento. Hebreus 10, 26 a 31 diz assim: presta atenção, amados, é muito sério. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aqueles que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É muito sério, irmãos, muito sério. Cristo é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5:9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que obedecem. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,17. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, como dissemos, né? Mas a graça por meio de Cristo. Cristo revelou sua nova aliança por intermédio dos ensinamentos de seus apóstolos, prometendo dar a eles o Espírito Santo para lembrá-los de suas palavras e para guiá-los a toda a verdade. Podemos ver em João 14, 26 e 16, 13.
João 14, a partir do 23, diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 16, 12 a 13. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não a podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Cerca de 50 dias depois da morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles continuaram pregando a vontade do Senhor. Podemos ver isso em Mateus 28, 18 ao 20 e Atos, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 2, versículo do 1 ao 47. Mateus 28, 18, 20 diz assim: Então Jesus aproximou-se dele e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Atos 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, versículos 5 e 6. Havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atos 2 está dizendo que judeus vindo de todos os lugares, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo, eles se ajuntaram e ficaram perplexos, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. E quem é que estava falando na língua nativa daquele povo? Eram os apóstolos que, através do Espírito Santo, falavam e testemunhavam de Jesus àquelas pessoas que estavam ali, vindo de outros lugares, outras nações. Todos daquela geração tiveram a oportunidade de ouvir e obedecer ao Evangelho. Está descrito lá em Colossenses 1, dos 6 e 23 também. Colossenses 1, a partir dos 5 e 6. Por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês por todo o mundo. Esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Versículo 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado por todos que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Conforme as pessoas iam obedecendo ao Evangelho de Cristo, Deus as integrava à igreja, e assim esta se espalhou por toda parte. Atos 2, 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo,
e o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Então, nesta época dos apóstolos, as pessoas entendiam a palavra, se rendiam a Cristo e iam sendo salvos à igreja. Uma única igreja, que é a igreja que Cristo planejou. E é também esta nossa missão, voltarmos lá atrás, quando havia uma única igreja. Eu conto com cada um de vocês para levar esta mensagem do Evangelho a todas as outras pessoas. Até a próxima semana e até lá fiquem na paz do Senhor Jesus e que as palavras do Senhor possam fazer transformações, modificações no seu modo de ler e entender a Bíblia. Até mais.